Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo professor Gustavo Beirão, sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, professor em cursos de pós-graduação, advogado, autor, palestrante, ex-presidente da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, servidor de carreira do INSS de nível superior e atualmente atuo como conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social. E nesta aula vamos falar dos 4 benefícios que vêm a suprir os segurados e as seguradas quando do acontecimento dos riscos sociais familiares. Vamos falar da pensão por morte, do auxílio reclusão, do salário família e do salário maternidade. Então, sem mais delongas, vamos começar falando da pensão por morte. Benefício, que está regulamentado a nível constitucional no artigo 201, inciso 5, também na emenda constitucional número 103 de 2019, que trouxe a reforma da Previdência nos artigos 3º, 23 e 24, artigos 74 a 79 da Lei 8.213, que é a lei que trata do plano de benefícios da Previdência Social. Infralegalmente, nós temos o Decreto 3.048, que aprova o regulamento da Previdência Social e disciplina o benefício nos artigos 105 a 115. No âmbito do INSS, existem 2 atos normativos que tratam do reconhecimento de direitos. A Instrução Normativa número 128 de 2022, que trata deste benefício nos artigos 365 a 380, e a Portaria de IRBEM INSS número 991, que trata em diversos artigos deste benefício, do 1º ao 33, do 63, 64, 110, 224 a 231 e do 488 ao 520. É importantíssimo, é imprescindível que você, doutora, que você, doutor, leia todos esses dispositivos, não apenas para se aprofundar na matéria, mas também para fundamentar tanto a sua petição inicial quanto o seu requerimento administrativo ou o seu recurso administrativo, ok? Bom, a Constituição Federal, no seu artigo 201, inciso 5, diz que a pensão por morte, ela é devida, do segurado homem ou mulher ao cônjuge, ao companheiro e dependentes da Previdência Social, dependentes deste segurado. Importante que nós conheçamos a súmula 340 do STJ, porque é toda a fundamentação em relação à pensão por morte vai se dar com base na legislação vigente à data do óbito do segurado, mesmo que esta pensão venha a ser requerida posteriormente. Diz a súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito. Portanto, sempre temos que nos atentar quando que ocorreu o óbito, verificar a legislação vigente à época para ver os fundamentos para a sua concessão. As hipóteses de concessão da pensão por morte, ela se dá por 2 fatos geradores. O óbito, obviamente, e no caso de morte presumida. Em ambas as situações, tanto na data do óbito quanto na data da morte presumida, esta será a data em que será fixada a DIB, data de início do benefício. A morte presumida, pessoal, ela está prevista lá no artigo 78 do Plano de Benefícios da Previdência Social e ela é declarada judicialmente após 6 meses de ausência. Neste caso, a pensão ela será concedida de forma provisória. Nos casos de acidente, desastre ou catástrofe, independentemente dessa declaração de ausência e deste prazo de 6 meses, será então declarada a morte presumida.
Obviamente que essas situações de acidente, desastre ou catástrofe devem ser comprovadas, ou por meio de boletim de ocorrência, ou por alguma outra prova de que o segurado estava presente no local do acidente, do desastre ou da catástrofe, e caso não seja, então ele encontrado. Nos casos de morte presumida, a cada 6 meses, os dependentes devem apresentar o documento mostrando a tramitação do processo judicial de declaração de ausência, até que seja, então, expedida pelo Poder Judiciário a determinação da certidão de óbito. E no caso deste segurado que faleceu ou que pelo menos teve a sua morte presumida declarada ou após 6 meses de ausência ou nos casos de acidente, desastre ou catástrofe, independentemente deste prazo de declaração, em caso de um retorno, de um reaparecimento dele, esta pensão por morte, por óbvio, ela vai ser cessada. Mesmo assim, não haverá necessidade da devolução dos valores, salvo se for demonstrada a má-fé, demonstrada que houve alguma simulação, alguma fraude para que este benefício tenha sido concedido. E qual o valor da pensão por morte? Pessoal, após a reforma da Previdência trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, nós temos o valor da pensão por morte calculado de duas formas. Se a pessoa que veio a falecer, ela recebia uma aposentadoria, a pensão por morte equivalerá a 50% do valor dessa aposentadoria, chamada de cota familiar, mais 10% por dependente. Se a pessoa que faleceu não recebia aposentadoria, vai ser 50% do valor que esta pessoa falecida teria se ela fosse aposentada por incapacidade permanente, que é o nome da antiga aposentadoria por invalidez, mais 10% por dependente. Para exemplificar e para que vocês entendam de uma forma mais clara, imagine que um segurado recebia uma aposentadoria por idade no valor de R$3.000. Na hipótese A, 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente. Então, digamos que ele possui uma esposa e 2 filhos menores de 21 anos. Portanto, 3 dependentes. Então, como seria calculada a renda mensal desta aposentadoria para esta família? 50% da cota familiar, mais 30%, ou seja, 3 cotas por dependente, da esposa, do primeiro filho, do segundo filho. Ou seja, daqueles R$3.000 que ele recebia de aposentadoria, vai ser então 80%, resultando num valor de R$2.400 para os 3 dependentes, cada uma dessas cotas sendo divididas em partes iguais. Com a reforma da Previdência, os valores das cotas dos dependentes que fossem perdendo a sua qualidade, elas deixaram de ser revertidas para aquele grupo familiar. Então, no caso desses 2 filhos menores, eles completarem 21 anos, automaticamente eles sairão da qualidade de dependente. E nestes casos, a cada saída de cada dependente, o benefício será recalculado dentro desta mesma regra, 50% mais 10% por dependente. Então, ao final das contas, quando todos os filhos ficarem maiores, a viúva receberá apenas 50% mais 10% da sua cota, equivalendo a 60% do valor da aposentadoria que ele recebia. Então, ela vai ficar com 60% de R$3.000, no final das contas, recebendo R$1.800. Antes da reforma da Previdência, como era calculada a pensão por morte? O valor da aposentadoria era exatamente 100%
independentemente da quantidade de dependentes, e à medida em que eles saíam desta condição de dependente, a cota se revertia, ou seja, no cálculo anterior, seria R$ 1.000 para cada dependente a cota. À medida que um saísse, ficaria 3.000 dividido para 2, ou seja, cada cota de 1.500 cada. Saindo mais um, ia ficar então R$ 3.000 para o dependente que sobrou. Esta não é mais a forma de cálculo das pensões a partir da emenda constitucional número 103, a partir de 13 de novembro de 2019. Como nós vimos que a análise da pensão por morte ela se dará na legislação vigente na data do óbito, se o óbito ocorreu antes de 13 de novembro de 2019, então, tanto a forma de reconhecimento do direito como a forma de cálculo se darão lá naquelas regras anteriores. Um outro exemplo aqui, na segunda hipótese, imaginemos que a média dos salários de contribuição do segurado fosse de R$ 3.000. E como é calculada a aposentadoria por incapacidade permanente após a emenda 103? Vai ser 60% da média das contribuições vertidas a partir de julho de 94. E desta média aplica-se o coeficiente de 60% mais 2% por ano que ultrapassar 15 anos mulher ou 20 anos o homem. Digamos que aqui se trata de um homem que tem 30 anos de contribuição e veio a falecer sem estar aposentado. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente seria feito, como nós falamos, 60% mais 2% por ano que ultrapassasse 20 anos. Como ele tinha 30, 10 anos ultrapassaram os 20 anos, então ele vai ter 2% vezes 10 anos, que foram os que ultrapassaram os 20 que ele tinha ao somar os 30 anos de tempo de contribuição. Então ele vai ter 80% desta média de R$ 3.000, que seria então 2.400. Como ele deixou 3 dependentes, o valor da pensão então vai ser 50% desses 2.400, mais 10% por dependente, são 3 dependentes, 80% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito. Portanto, 80% de 2.400, resultando em R$ 1.920 o valor da pensão por morte, no caso de o segurado ter 30 anos de contribuição e não estar aposentado. Como não haverá reversão de cotas, na medida em que os dependentes menores forem ficando maiores de 21, será refeito o cálculo a cada saída de dependente e, no final das contas, quando ambos saírem por completar 21 anos, ela vai ter 60%, a viúva, né, que é 50% a cota familiar, mais 10% a sua cota, referente ao valor dos R$ 2.400, que era o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito segurado, resultando, no final das contas, R$ 1.440. Então, nós vemos aí que após a reforma da Previdência, os cálculos eles ficaram muito piores para os dependentes do segurado. Motivo pelo qual, chegando no escritório de vocês alguma situação onde o óbito ou a morte presumida se deu antes da reforma da Previdência, vocês vão aplicar, então, não apenas a legislação vigente para o reconhecimento do direito à pensão, como também para fins do cálculo da pensão por morte, que com certeza será muito mais vantajoso. Quem são os beneficiários ou dependentes
da Previdência Social para fins de pensão por morte. Eles estão elencados ali no artigo 16 da Lei 8.213 e são 3 as classes de beneficiários. Nós temos na primeira classe o cônjuge, companheiro ou companheira e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou, se maior de 21 anos, seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Segunda classe, os pais. Terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Detalhe, pessoal, a emenda 103, lá no seu artigo 23, parágrafo 5º, ela trouxe a possibilidade de que esta condição, né, de deficiente mental, intelectual ou deficiente grave, ela possa ser reconhecida antes mesmo do óbito, por meio de uma avaliação biopsicossocial que vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar lá no INSS. Então, identificada esta deficiência, mesmo antes do óbito, ela já serve para se verificar a condição do dependente para que, ocorrendo o óbito, ele, ao ultrapassar a idade de 21 anos, não perca o direito à pensão, ou se ele ficar, se o óbito, né, for posterior ao fato de ele já ter adquirido, enquanto menor de idade, a deficiência, ele também manterá o direito a receber a pensão na qualidade de dependente. Pessoal, essas classes, elas têm uma ordem de precedência, ou seja, as classes primeiras, elas excluem o direito à pensão por morte das classes posteriores. Portanto, para os pais de um segurado falecido ter direito a uma pensão por morte, esse segurado não pode ter deixado nem cônjuge, nem companheira, nem companheiro, nem filho, ok? Se existir algum desses dependentes da classe 1, os pais não têm direito. E no caso do irmão, para que ele possa vir a ter a pensão, o segurado não pode ter deixado nem cônjuge, nem companheira, nem companheiro, nem filho e nem os pais vivos, ok? Porque as classes primárias, elas excluem as classes de dependentes secundárias, ok? O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento, que nós já vamos ver como é que essa dependência econômica é comprovada. Então, equiparam-se a filho, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovem a dependência econômica e o segurado em vida tivesse feito esta declaração. Importante salientar, pessoal, inclusive, esta questão que tem meio que um folclore no meio previdenciário a respeito dessa questão, que é a possibilidade de manter a pensão por morte nos casos de o filho estar cursando, né, a faculdade, que ele teria então direito até 24 anos à pensão. Isso não existe, tá, gente? Normalmente essas regras são aplicadas nos casos de plano de saúde que não tem nada a ver com a pensão por morte previdenciária aqui no regime geral. Tanto que nós temos essa súmula 37 da TNU, que diz que a pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência do curso universitário. Como nós vimos no próprio texto da lei, a única situação onde o maior de 21 continua como dependente e continua recebendo a pensão é nos casos de ele ser inválido ou deficiente mental, intelectual ou deficiente grave. Quem
Também se inclui na primeira classe de dependentes que concorre com o cônjuge, companheira, companheiro ou filho, é aquele cônjuge que é divorciado ou separado, a ex-mulher, o ex-marido, desde que ele receba pensão alimentícia. Então, comprovado o recebimento de pensão alimentícia, aquele ex-esposo, aquela ex-esposa, no caso de falecimento, também concorre em igualdade de condições com a atual companheira ou atual esposa, com os filhos, e, neste caso, o valor é rateado em formas iguais. Mesmo que a pensão de alimentos fosse apenas 10%, 15%, todos eles vão receber a cota de pensão nos valores divididos exatamente iguais para todos eles. Considera-se companheiro ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, nos termos do parágrafo 3º do 226 da Constituição Federal, e a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida, e das demais deve ser comprovada. Ou seja, no caso dos pais, do irmão não emancipado, do enteado, do menor tutelado, é necessária a comprovação da dependência econômica, e no caso do cônjuge, companheira, filho, não precisa. A única coisa que a companheira ou o companheiro precisa comprovar é a união estável. E tanto a união estável do companheiro ou companheira quanto a dependência econômica dos demais dependentes tem que ser feita por meio da apresentação de documentos que estão previstos aqui no artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048. Convido os doutores e doutoras a lerem, e ali ele vai dizer que precisa comprovar tanto a união estável quanto a dependência econômica por meio da apresentação de 2 documentos, sendo que um desses documentos deve ter sido produzido em até 24 meses antes da morte do segurado. Essa inovação veio com a Lei 13.846 de 2019, no seu artigo 16 e parágrafo 5º, redação dada por esta lei, na Lei 8.213. Então, comprovação de união estável ou de dependência econômica, lá no artigo 22, parágrafo 3º do Decreto 3.048, tem uma relação exemplificativa de documentos que devem ser apresentados, documentos que devem ter sido produzidos, pelo menos um deles, dentro de 24 meses antes do óbito, lembrando novamente da súmula 340, que esta exigência de documentos dentro desses 2 anos só foi exigido a partir da Lei 13.846, resultado da conversão da medida provisória 871, portanto, a partir dos óbitos, a partir de 18 de janeiro de 2019. No próximo bloco, vamos continuar falando dos beneficiários da pensão por morte.